Oi, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Martins. Estamos aqui mais uma vez com o objetivo de repassar alguns conteúdos, né, promover uma discussão a respeito de conteúdos relativos a disciplinas de nutrição, onde hoje nós vamos discutir a respeito dos substratos energéticos durante a prática desportiva, né? Durante a prática de atividades físicas. Então, quando nós falamos em substratos energéticos, a gente deve lembrar, primeiro, da nossa composição química. De que nós somos constituídos? Nós somos constituídos basicamente por substâncias inorgânicas, representadas pela água e pelos sais minerais, e pelas substâncias orgânicas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Então, cada um desses elementos, eles apresentam funções bem específicas em relação à questão metabólica do nosso organismo. Dentre esses compostos inorgânicos e orgânicos, nós temos que, no caso, a água ela é essencial, né, para que ocorra as reações químicas. É na água onde ocorrem as reações químicas. É o solvente universal do nosso organismo. O nosso organismo, ele é constituído basicamente de 65% de água, né? E à medida que você vai desenvolvendo-se na idade, a tendência natural é que essa quantidade de água, ela diminua, né? E com isso você vai perdendo a capacidade metabólica, porque, no caso, é claro, diminuindo o meio onde as reações químicas ocorrem, a tendência natural é que o metabolismo diminua, né? Esse metabolismo, ele está muito relacionado também à questão da temperatura corporal, né, da atividade das enzimas, né, que no caso, se você modifica a temperatura corporal com a prática da atividade física, por exemplo, você tende a modificar o metabolismo. O metabolismo, ele tende a aumentar com o aumento da temperatura, e nós, em temperaturas próximas aos 40 graus Celsius, é justamente o momento em que nós estamos numa condição máxima de metabolismo nas nossas células. Se essa temperatura ela superar os 40,5 graus, você já vai ter problemas relacionados à internação, convulsão, etc. Ok? Então, a água, ela é muito importante para o nosso organismo devido à condição de ela promover uma regulação, contribuir para a regulação da pressão osmótica e também com a temperatura corporal, ok? E assim, no caso, contribuindo para o metabolismo. As substâncias inorgânicas são substâncias que podem estar presentes no nosso organismo sob a forma iônica, né? Os íons, sódio, potássio, cloro, magnésio, dentre outros, né? Podem estar também associados a substâncias orgânicas, como é o caso do ferro associado à hemoglobina, ok? O fósforo associado às moléculas que constituem a molécula principal que armazena energia no nosso organismo, né, que é o ATP. Então, quando você tem os grupamentos fosfato, né, associados à adenosina, você vai ter a capacidade de promover o armazenamento de energia para a prática, né, de atividades físicas e também para o funcionamento normal de cada uma de nossas células. E você pode encontrar também essas substâncias inorgânicas sob a forma de cristais.
fazendo parte, por exemplo, da estrutura dos nossos ossos, dos nossos dentes, etc. Já no caso, as substâncias orgânicas são representadas pelos carboidratos, que são a principal fonte de energia para o nosso organismo, ok? Temos os lipídios, que são a fonte secundária de produção de energia, dentre outras funções. Temos as proteínas, que apresentam, dentre as suas funções principais, a função de promover modificações no metabolismo, tendo em vista que algumas são proteínas catalíticas. Elas têm a capacidade de modificar a energia de ativação das reações químicas, fazendo assim com que essas reações ocorram com maior frequência e com maior velocidade. Podem apresentar também função hormonal, função estrutural, ok? As vitaminas são cofatores, né? São cofatores, são coenzimas. As vitaminas, na realidade, elas têm o poder de ativar enzimas, porém, para que muitas sejam ativadas, elas precisam da atividade dos cofatores, que geralmente são substâncias inorgânicas, são íons, ok? Por exemplo, o magnésio é um cofator de grande importância para o processo de produção de energia, né? Tendo em vista que ele está relacionado com o metabolismo que ocorre nos músculos, ok? Sem o magnésio, você não tem o processo de fotossíntese, que seria a maneira pela qual os organismos autótrofos produzem os seus compostos orgânicos. Então, nesse caso, a gente pode falar que proteínas, vitaminas, elas não têm funções diretamente no processo de produção energética no nosso organismo, porém, estão relacionadas com esse processo, devido às outras funções que são a elas submetidas, ok? E os ácidos nucleicos, no caso, são as substâncias reguladoras, né? São as substâncias que, no caso, controlam a atividade da célula a partir do momento em que o código genético, ele presente no nosso DNA, ele será o responsável por produzir o chamado RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido, né, pelo RNA ribossômico, e a partir de então, as proteínas elas vão ser fabricadas a partir dos aminoácidos, que são transportados pelo RNA transportador. Então, temos aí uma geral a respeito dos compostos inorgânicos e orgânicos que participam da estrutura de todo e qualquer organismo vivo. Falei isso para nós chegarmos, basicamente, nos substratos que são responsáveis por produzir energia para o nosso organismo e, principalmente, por ocasião da prática de atividades físicas. Então, existe uma interação entre esses substratos energéticos, dependendo da prática esportiva que você estará realizando, né? Se você, no caso, modifica a intensidade e a duração de uma determinada atividade, você terá uma maior ou menor participação de determinados substratos energéticos envolvidos em fontes anaeróbicas e fontes aeróbicas, ok? Então, considerações gerais. Durante a prática esportiva, o músculo em contração, eles geram uma demanda de energia. É claro, né? O músculo ele é considerado uma máquina, e assim como toda máquina, ela necessita de energia, certo?
essa máquina orgânica, ela necessita de energia para que ela venha realizar a sua função, que basicamente é o processo de contração e relaxamento muscular. Então, a interação entre as proteínas contráteis, actina e miosina, elas promovem a produção de energia a partir do momento em que a formação desse complexo actomiosina, ele promove a ativação de uma enzima chamada ATPase. E essa enzima vai promover a quebra do ATP, assim liberando energia, né, para que ocorra o mecanismo de contração e relaxamento. Então, essa energia, inicialmente, ela será proveniente de quem? Dos alimentos, né? Alimentos que, depois de digeridos, são armazenados em formas mais complexas para serem utilizados pelo organismo. Para a gente entender melhor essa energia proveniente dos alimentos, a gente tem que pensar em um processo de grande importância para a vida na Terra, que seria o mecanismo de fotossíntese, né? Então, os organismos autótrofos, eles buscam a energia luminosa, e essa energia luminosa proveniente de energia que é gerada no Sol, né, por conta de fissão nuclear, essa energia luminosa, ela chega até os organismos autótrofos, e esses organismos vão utilizar-se da energia para, juntamente com o gás carbônico, com a água, produzir os compostos orgânicos, de que necessita e faz parte da sua composição, e liberando um gás que é muito importante para os organismos heterótrofos, que é o oxigênio, né? E esse oxigênio, ele é de grande importância porque ele vai ser o responsável por promover a captação de hidrogênios e elétrons que são produzidos em reações químicas que ocorrem no citoplasma e no interior das mitocôndrias, mais precisamente no chamado ciclo de Krebs, né? E esses hidrogênios e elétrons que são produzidos, eles modificam o pH da célula, tornando esse pH ácido. E para neutralizar essa atividade, essa mudança do pH, que se encontra ácido por conta da presença dos íons hidrogênios, né? Você tem a cadeia respiratória, que é utilizada para captar esses hidrogênios e elétrons através do NAD e do FAD, e esses hidrogênios e elétrons, ao se combinarem com o oxigênio molecular, ele vai produzir água. E a água, no caso, neutraliza, né? A água, no caso, é uma substância neutra, portanto, aquilo que era ácido vai ser diminuído, né, no interior da célula por conta da atividade do oxigênio, que ao captar esses hidrogênios vai produzir água. E a água nós sabemos que é uma substância neutra, tá? Então, os carboidratos, eles são armazenados sob a forma de glicogênio no músculo e no fígado. Os carboidratos, como nós já falamos anteriormente, que são, no caso, produzidos pelos organismos autótrofos, né, e captados pelos heterótrofos através do processo nutricional, esses carboidratos, eles são a fonte primária de energia e são armazenados no organismo sob a forma de glicogênio, e esse glicogênio, por sua vez, ele pode se encontrar armazenado nos músculos e no fígado. Só que a quantidade de carboidratos que eu posso armazenar é muito pequena, e isso é muito importante. Um indivíduo de 70 quilos, mais ou menos, ele tem, em média, 450 gramas, 500 gramas, dependendo se for um indivíduo sedentário ou indivíduo ativo, armazenado ou distribuído nos músculos, no fígado, e uma pequena parte circulando na corrente sanguínea com o objetivo de manter a glicemia. E a glicemia é de grande importância para ceder
o carboidrato necessário para o metabolismo energético de determinados grupos celulares em particular, dentre eles as células do cérebro, do sistema nervoso como um todo, né? As células que constituem o nosso miocárdio, né? As células do nosso sistema de defesa, que são células que produzem energia exclusivamente à base dos carboidratos. E esses carboidratos são mantidos através da glicemia. Já a gordura, ela é degradada. A gordura, no caso, são compostos orgânicos constituídos basicamente por ácidos graxos combinados com álcoois, né? Então, essas gorduras, no caso, se é gordura, é porque ela é saturada, certo? É um ácido formado por ácidos graxos saturados, ou seja, você só vai ter ligações simples entre carbonos. Ela, quando ingerida, ela é metabolizada no nosso organismo. O seu metabolismo, de acordo com alguns autores, começa a ocorrer no estômago e é continuada na região do nosso intestino delgado, através de enzimas lipases, que são produzidas pelo endotélio, né, pela mucosa do tubo intestinal, e também pelo pâncreas, né? Então, você tem aí, no caso, as lipases digestivas, né? Que são de origem do próprio tubo digestivo, na região do adenal, e também da região do pâncreas, ok? Então, essa gordura ela é degradada em ácido graxo e o álcool, que é o glicerol, e é armazenado no nosso organismo sob a forma de triglicérides ou triglicerídeos, certo? Sendo que a passagem desses compostos provenientes do metabolismo das gorduras no nosso tubo digestivo, primeiro ele é repassado para o nosso sistema linfático, ele não cai diretamente na corrente sanguínea. E daí é que, a partir do sistema porta-hepático, né, é que esses materiais vão ser utilizados ou degradados, parte deles no fígado, né, e outros são armazenados nas nossas células, nos nossos adipócitos, né, sob a forma de triglicérides. E os depósitos de proteínas encontram-se basicamente sob a forma de aminoácidos. Porém, quando se diz sob a forma de aminoácidos, eu não tenho um local, assim, digamos, que seja específico. Eu não tenho uma célula, um local, assim, que eu possa dizer que eu possa armazenar aminoácidos. Não. Eu só posso armazenar aminoácidos no meu organismo sob a forma de proteínas, certo? Sob a forma de proteínas. Então, se você ingere uma proteína, essa proteína ela é degradada inicialmente no nosso estômago, né, através da pepsina, e logo após a sua digestão, ela é continuada no intestino delgado, né, através de proteases, que são também produzidas pela membrana interna, né, pela mucosa intestinal, e também pelas enzimas proteases do pâncreas, do suco pancreático. Daí, essas proteínas são transformadas em aminoácidos e esses aminoácidos são captados, né, para a corrente sanguínea e daí é distribuído para as células, onde serão, em partes, fixados pelo RNA transportador e utilizados à medida que as células forem necessitando, a partir do código genético, fabricar determinadas proteínas em específico. Então, as nossas proteínas são proteínas fabricadas a partir do nosso código genético, certo? A partir do nosso código genético. E essa construção ela vai depender da ativação dos genes responsáveis
pela produção de um RNA mensageiro específico, que será feita a sua leitura pelo RNA ribossômico, e assim eu terei as minhas proteínas contráteis, ok? As proteínas catalíticas e outras proteínas necessárias ao funcionamento do organismo como um todo. O substrato energético utilizado durante o exercício vai depender de quê? Do tipo, da intensidade e da duração da atividade física. Certo? Então, nesse caso, a gente tem que compreender as fontes energéticas anaeróbicas e aeróbicas com os seus respectivos sistemas e substratos, para que assim a gente possa entender o substrato energético que estaria sendo utilizado nos diversos tipos de atividade física, de acordo com a sua intensidade e duração. Como um exemplo básico, nós temos, quando o indivíduo dá início ao exercício, né, o primeiro sistema de fornecimento imediato de energia ativado é o sistema ATP-PC. Isso em se tratando de atividades de alta intensidade, né? Pois, se eu, por exemplo, for fazer uma caminhada, eu não vou inicialmente utilizar o sistema ATP-PC. Eu vou utilizar basicamente o ATP que está armazenado no músculo, e como eu tenho oxigênio em quantidades adequadas e suficiente para que o metabolismo aeróbico ocorra, eu vou fazer uso de quem? De carboidratos, que serão metabolizados por via aeróbica, e também de ácidos graxos, que serão também metabolizados por via aeróbica. Essa energia ela é proporcionada pelos fosfatos de alta energia, no caso, em se falando do sistema ATP-CP ou ATP-PC, que significa adenosina, trifosfato, fosfocreatina. Certo? Então, esses grupamentos fosfatos, representados aí pela letra P, que está coligado aos compostos orgânicos, a adenosina e a creatina, eles têm a capacidade de armazenar energia química. E, quando hidrolisados, através de enzimas específicas, ATP, ATPase, fosfocreatina, creatina fosfatase, eu vou liberar essa energia, e essa energia é utilizada para promover a atividade contrátil e de relaxamento dos músculos, né? Então, nesse caso, a liberação de energia em casos de atividades de curta duração e alta intensidade, né? Por ocasião do início da prova, você metaboliza inicialmente a energia do ATP, e, se você ainda continua essa atividade, você vai tomar emprestado, né, a energia da fosfocreatina para ressintetizar esse ATP. E daí você pode realizar uma atividade que dure em torno de 10, 15, 20, né, segundos, isso dependendo da condição atlética de cada indivíduo. É claro que indivíduos treinados apresentam maiores reservas intramusculares de ATP e fosfocreatina, e, portanto, apresentam a capacidade de realizar uma atividade anaeróbica alática por muito mais tempo. Quando eu digo por muito mais tempos, né? Questão de poucos segundos a mais, né? Em relação aos seus congêneres destreinados. Porém, esses poucos segundos, né, eles fazem a diferença, tá certo? Porque quanto mais tempo você permanece nesse sistema anaeróbico alático, menor será o quê? A produção de hidrogênios e elétrons e ácido lático, que porventura venham a ser produzidos, modificando o pH celular, contribuindo assim para o processo de fadiga muscular e parada da atividade física. Então, a capacidade de realizar trabalho
de indivíduos treinados, utilizando esse sistema ATP-PC, é bem maior do que em indivíduos destreinados. À medida que o exercício continua, né, você já passa a utilizar uma outra via para complementar aquela energia que você necessita para realizar essa atividade. Certo? Então, se você já tem uma atividade que é de curta duração e alta intensidade, mas que dura em torno de 2 a 3 minutos, que é o tempo em que você vai ter uma adaptação ainda dos sistemas aeróbicos, né? O processo de captação, o processo de transporte, o transporte de oxigênio para as células, a passagem desse oxigênio e as várias reações químicas que necessitam ser realizadas antes do oxigênio captar os hidrogênios e elétrons, isso vai demorar algum tempo. Então, enquanto eu estiver nesse processo de adaptação aeróbica, quem vai fornecer energia, basicamente, é o sistema anaeróbico glicolítico. É um sistema que se utiliza da quebra da glicose, né, por via anaeróbica, produzindo, ao final, um composto orgânico denominado ácido lático, e que muitos autores atribuem o processo de fadiga muscular. Porém, sabe-se hoje que o ácido lático que é produzido, ele é prontamente transformado em lactato, que é o sal do ácido lático. E com isso ele não vai contribuir tanto para o mecanismo de acidose muscular. E sim os hidrogênios que são liberados, que são os representantes ácidos. E esses hidrogênios que são produzidos, eles é que vão transformar um composto denominado de ácido pirúvico em ácido lático. Né? Vejam que o próprio sistema ele já faz por onde eu remover esse excesso de hidrogênio produzido nas reações que ocorrem no citoplasma, anulando assim a atividade desses hidrogênios, comprovando assim a sua função no mecanismo de promoção da acidose no interior das células. E como nós já falamos anteriormente, se você modifica o pH celular, você vai contribuir para promover a diminuição na atividade enzimática, né? Pois as enzimas, elas tendem a exercer a sua atividade em pHs e temperaturas ótimas. Se eu modifico o pH, eu vou diminuir, portanto, o metabolismo, ok? Então, aí, à medida que o exercício continua, que você aumenta o tempo de execução da atividade, a via glicolítica será, né, a via ativada com o objetivo de promover a liberação de energia, ok? Se o indivíduo mantém a intensidade do exercício moderada ou baixa, com uma frequência cardíaca abaixo do limiar, quem já vai ser o responsável por produzir essa energia será o quê? A gordura. Então, a gordura, normalmente ela é metabolizada somente na presença de oxigênio. Portanto, ela precisa de uma condição de fornecimento constante e adequada para que as reações no interior da célula ocorram, né? Nós temos que essa gordura ela vai funcionar como componente energético a partir do momento que ela é transformada em ácidos graxos, né? Que ela é metabolizada e libera os ácidos graxos. E os ácidos graxos eles vão ser metabolizados por um processo que nós chamamos de beta-oxidação, né?
e essa beta-oxidação, ou oxidação beta, ela tem por objetivo transformar os ácidos graxos de cadeia mais longa, né, cadeia longa, em compostos denominados de acil-coenzima A. E o acil-coenzima A é transformado em acetil-coenzima A, e o acetil-coenzima A vai entrar no ciclo de Krebs, depois vai produzir lá, é claro, nas reações do ciclo de Krebs, o hidrogênio, né? E esses hidrogênios, eles vão ser captados pelo NAD, pelo FAD, e vão ser encaminhados até o oxigênio, produzindo assim água e energia, certo? Os depósitos de glicogênio hepático e muscular, eles são capazes de fornecer uma quantidade de energia em torno de 1.200 a 2.000 quilocalorias de energia, certo? Então, para isso, você analisa que, bioquimicamente, 1 mol de glicose, o seu peso molecular é em torno de 180 gramas. E 180 gramas de glicose, dependendo da maneira como ela é metabolizada, ela vai produzir maiores ou menores quantidades de energia. Por exemplo, 1 mol de glicose sendo metabolizado por via anaeróbica, ele vai produzir em torno de 2 ou 3 moles de ATP. E 1 mol de ATP produz, em média, 10 quilocalorias. Então, anaerobicamente, a produção energética da quebra da glicose é muito pequena, em comparação com o metabolismo dessa mesma glicose por via aeróbica. Por exemplo, 1 mol de glicose por via aeróbica vai produzir, em média, 38 ou 39 ATPs, conforme essa glicose venha do sangue ou do glicogênio armazenado no músculo. E daí, dessa forma, é claro, se você tem uma maior produção de ATP por mol, a quantidade total de energia que é liberada é bem maior, certo? Então, é bem relativo essa quantidade de que pode ser fornecida de energia por parte desse glicogênio hepático e muscular, ok? Mas o que é interessante aqui na colocação do autor é que, em se comparando a glicose proveniente do glicogênio hepático e muscular e aquela vinda da corrente sanguínea, é bem menor do que a quantidade de energia que poderá ser produzida pelos ácidos graxos provenientes de quem? Das gorduras, certo? Desta forma, se você fizer essa comparação, eu estarei levando em consideração o quê? A quebra por via aeróbica, porque eu não tenho condições de metabolizar a gordura por via anaeróbica, e por via anaeróbica eu não poderia fazer essa comparação, certo? Portanto, compreende-se que o autor ele faz a comparação aqui em relação ao metabolismo aeróbico da glicose e dos ácidos graxos. Portanto, em atividades de longa duração, acima de 1 hora, como é o caso das maratonas, ou outras atividades, né, de fundo, de longa duração, vai ocorrer o quê? Uma maior utilização de gordura que carboidratos, tá certo? Por parte desses músculos, certo? Isso é óbvio, né? Se eu tenho pouco carboidrato, eu vou poupar esse carboidrato. E se eu tenho muito ácidos graxos e eles fornecem uma quantidade de energia bem maior, é claro que é mais conveniente eu utilizar a energia proveniente das gorduras. Agora, um caso interessante, meus amores, é que, em se falando do metabolismo da gordura, não significa dizer que eu, sendo um indivíduo que tenha uma maior quantidade de gordura corporal,
eu vou ter a capacidade de produzir maior quantidade de energia na prática de uma atividade física, né? Se fosse dessa forma, quem seriam os atletas campeões, recordistas de maratona? Seriam indivíduos obesos. E, na realidade, o que você observa é que, normalmente, são indivíduos ectomorfos, né? Indivíduos que apresentam o constituinte magreza, porém, são altamente hipertrofiados em um tipo de fibra que é uma fibra de contração lenta, que metaboliza esses ácidos graxos. Se você comparar essas fibras de contração lenta de um indivíduo obeso com de um indivíduo atleta de endurance, você vai ter muito mais ácidos graxos livres para serem utilizados como fonte de energia no maratonista do que no indivíduo obeso. É aí onde está a diferença. Não é você ter maiores reservas de gordura, é você ter maiores quantidades de reserva de ácidos graxos disponíveis no músculo para produzir energia. No indivíduo obeso, a gordura ela está armazenada nos adipócitos e são difíceis de ser removidas. Já no indivíduo atleta, você tem gordura em adipócitos? Tem, mas a reserva é muito pequena. Mas são facilmente fornecidas para serem transformadas em ácidos graxos e cedidas para o músculo, né? Além também de estar aumentada a concentração de ácido graxo no músculo, para que eles possam ser utilizados para o fornecimento de energia na prática de atividades físicas aeróbicas. A ingestão de gorduras não estimula o músculo a utilizar maiores quantidades desses nutrientes. Então, foi isso que a gente terminou de discutir. Os fatores estimulantes para a quebra das gorduras são justamente a prática da atividade física, a presença de oxigênio, né, atividades aeróbicas, e, no caso, a utilização de carboidratos em grandes quantidades pelo organismo. Então, vamos entender aqui direitinho. Para que eu me dê bem em uma prova atlética aeróbica, eu tenho que metabolizar carboidratos e tenho que metabolizar gorduras. Inicialmente, você vai o quê? Utilizar a fonte primária, que são os carboidratos. Se você é um indivíduo que tem uma reserva elevada de carboidratos, você vai passar a utilizar esse carboidrato e prontamente, com pouco tempo de atividade aeróbica, o organismo ele vai mudar a utilização do carboidrato para os ácidos graxos, tendo em vista que o potencial de produção de energia pelos ácidos graxos é maior. E com isso você vai poupar o seu glicogênio. Por que essa poupança é importante? É porque para que eu venha a metabolizar os lipídios, os ácidos graxos, as gorduras, eu vou precisar de carboidratos. E se eu catabolizar esses ácidos graxos no início da prova, futuramente eu não terei a capacidade de metabolizar os lipídios. E daí eu vou entrar em um processo de catabolismo proteico. Sendo assim, meus amores, torna-se importante ser mostrado que a ingestão de carboidratos, independente da atividade que você vai realizar, ela é de grande importância. Em atividades anaeróbicas, porque ela será basicamente o principal combustível. E atividades aeróbicas de longa duração, né? Porque as gorduras serão estimuladas a serem metabolizadas e, para tal, eu vou precisar o quê? De carboidratos para contribuir com esse metabolismo. O metabolismo dos lipídios,
Quando eu falo lipídio, gordura, eu estou me referindo basicamente aos ácidos graxos. Eles vão ocorrer basicamente onde? No interior das mitocôndrias, na matriz mitocondrial. E na matriz mitocondrial, eu tenho o chamado ciclo de Krebs, onde você tem vários intermediários. E esses intermediários, muitos deles são provenientes do metabolismo dos carboidratos. Então, se eu não tenho carboidrato, eu não vou ter os intermediários do ciclo de Krebs e, consequentemente, eu não vou ter a capacidade de metabolizar os ácidos graxos. E, assim, a tendência é que eu venha a formar o que nós chamamos de corpos cetônicos. Corpos cetônicos esses que vão cair na corrente sanguínea e vão ser metabolizados no fígado, né? E esses corpos cetônicos, eles podem, né, provocar uma modificação no metabolismo geral do organismo, porque ele pode produzir acidose. Produzir acidose, certo? Existe até uma dieta que é chamada de dieta cetogênica, que é uma dieta que inclui basicamente a utilização de proteínas e gorduras, né? Porém, basicamente proteínas, removendo completamente os carboidratos para poder forçar o organismo a metabolizar a gordura. E é muito utilizada, né, por indivíduos que objetivam a perca de gordura, o emagrecimento. Porém, você tem os seus efeitos colaterais, dentre eles a acidose, né, que no caso vai contribuir para modificações de percas no metabolismo, e também o processo de catabolismo proteico, onde o indivíduo ele pode perder peso gordo, mas ele vai perder também grande quantidade de aminoácidos provenientes das proteínas musculares, certo? E daí o indivíduo perde peso, mas não é uma perca sadia, né? Uma perca sadia de peso, ok? Os carboidratos e gorduras serão os combustíveis preferenciais durante a prática esportiva. Porém, as proteínas podem entrar no processo de fornecimento de energia em caso de déficit de carboidratos. Olha aí o que eu falei. Se você não tem carboidrato suficiente para ser metabolizado diretamente na prática de atividade física ou contribuir para produzir os elementos intermediários do ciclo de Krebs, eu também não posso metabolizar lipídio. E daí? Como que eu vou fazer para poder manter a minha glicemia? Para poder manter o baixo metabolismo de gorduras, para poder satisfazer a demanda energética daquela prática de atividade, daquela prática ou daquela atividade desportiva? Com as proteínas. Eu pego, degrado as proteínas e vou me utilizar de aminoácidos dessas proteínas, desaminá-los no fígado e, após o processo de desaminação, eu me utilizo do chamado esqueleto de carbono. E esse esqueleto de carbono vão ser transformados em carboidratos ou elementos que constituam os intermediários do ciclo de Krebs. Tá certo? Então, uma estratégia nutricional adequada, ela é fundamental para potencializar os efeitos da prática esportiva e melhorar o desempenho, ok? Então, para a gente entender, meus amores, essa questão da energética envolvida na prática de atividades físicas, é interessante que nós tenhamos o conhecimento bioquímico desse processo metabólico, que é estudado na bioenergética. Então, o termo bioenergética se refere às fontes de energia para a atividade muscular. O termo energia é simplesmente definido como a habilidade ou capacidade de realizar trabalho.
Então, quanto maior a quantidade de energia, maior a capacidade de realizar trabalho. A fonte de energia do organismo humano, ela provém justamente de quem? Como nós já falamos, dos nutrientes encontrados na nossa alimentação. Alguns contribuem diretamente, como é o caso dos carboidratos, em primeiro plano, e dos lipídios, e outros contribuem indiretamente, como é o caso dos cofatores, que são substâncias inorgânicas, são íons, que agem ativando as vitaminas, que no caso são coenzimas, e as coenzimas vão ativar as enzimas, que são proteínas biológicas catalisadoras de reações químicas. Então, vejam que é uma cadeia, uma escada, né? Um depende do outro. Né? Porém, eu tenho que botar em mente o quê? Que quem produz mesmo energia, basicamente, são os carboidratos e os lipídios. Né? Carboidratos e os lipídios. Os outros podem contribuir para, mas quem produz energia são carboidratos e lipídios. Proteínas não produzem energia diretamente. Proteínas vão ter que ser desaminadas, os seus aminoácidos terão que ser desaminados, e assim formar esqueleto de carbono que vão se transformar em elementos essenciais ao processo de produção de energia, ok? A energia adquirida através dos alimentos, ela precisa ser transformada primeiro em um composto que é denominado de adenosina trifosfato, ou ATP, antes que possa ser aproveitada pelo organismo para a ação muscular. Desta forma, eu terei o quê? A necessidade de utilização dos sistemas energéticos para que eu possa remover a energia desses compostos orgânicos. Eu não posso utilizar a energia diretamente da quebra dos nutrientes. Eu só posso utilizar a energia proveniente da hidrólise do ATP. Ok? O corpo ele processa 3 tipos diferentes de sistemas para a produção de energia. Então, vamos analisar aqui, que já é do conhecimento, daqueles que passaram pela disciplina de bioquímica, passaram pela disciplina de fisiologia, pela disciplina de bases biológicas, né? Então, quais seriam esses sistemas? Os sistemas, eles se diferem consideravelmente em complexidade, em mecanismo de regulação, na capacidade de fornecimento de energia, nos tipos de atividades que são realizadas, no processo de produção de força, tá certo? Sendo assim, para cada tipo em específico de atividade, eu posso ter até mais de um sistema trabalhando, porém você vai ter a predominância de um sistema. Né? Você vai ter a predominância de um sistema. Cada um é utilizado de acordo com a intensidade e duração da atividade que você está realizando. Quais são, portanto, esses sistemas? O sistema ATP-PC, ou sistema alático, também conhecido como sistema dos fosfagêneos, por utilizar 2 compostos orgânicos que armazenam energia por conta da presença do grupamento fosfato. O sistema glicolítico, também conhecido como sistema lático, tá certo? Lático, porque ao final da quebra da glicose, eu terei o quê? A formação de ácido lático. Daí você tem que o sistema glicolítico ele é chamado de lático, e o sistema ATP-PC é chamado alático. Certo? São apelidos que são colocados nesse sistema. E nós temos o sistema oxidativo, ou aeróbico, aquele que utiliza o oxigênio.
Nesse caso, eu poderei utilizar como substratos energéticos o carboidrato ou os lipídios, sob a forma de ácidos graxos, né? Nesse caso, eu terei que ter a intervenção de uma organela celular para que o processo ocorra, pois é nela onde você vai ter a atividade do oxigênio captando os hidrogênios e elétrons que são produzidos em reações metabólicas que incluam os ácidos graxos e os carboidratos, né? Essa organela, no caso, seria a mitocôndria, através de reações que ocorrem tanto na sua membrana, quanto na sua matriz, quanto nas suas cristas, ok? O sistema TPPC ou sistema TPCP, né? Creatina fosfato ou fosfocreatina, né? A ordem aí não vai influenciar, né? Também conhecido como sistema dos fosfagênios, vamos falar um pouco dele. Podendo-se assumir que o sistema do ATPPC, ele supriria a energia de, no máximo, 15 a 20 segundos. Olha aí, ó. 15 a 20 segundos, então, podendo-se assumir que esse sistema supriria a necessidade de, no máximo, 15 a 20 segundos, são utilizados em exercícios de curta duração, como sprints, como lançamentos, né, como chutes, arremessos, né? E de maior duração, 30 a 45 segundos, como corrida de 100 e 200 metros. Provas de natação de 50 metros. Agora, veja bem, quando ele coloca aqui de 30 a 45 segundos, aqui você não vai ter exclusividade desse sistema. Aqui você já vai ter o quê? Uma contribuição do sistema que vem logo à frente, que é o glicolítico. Certo? Que é o glicolítico. Então, uma prova de 100 metros, por exemplo, né? Digamos que uma prova de 100 metros dura em torno de 10, 12 segundos. Ah, então eu estou beleza com o meu sistema ATPPC. Mas uma prova de 200 metros, certo? Que vai durar lá os seus 30, 45 segundos, ela não é exclusiva do sistema ATPPC. Ela já vai ser o quê? Uma prova que vai utilizar, em parte, a energia proveniente da quebra da glicose por via anaeróbica. Porém, a predominância seria do sistema ATPPC. Esse sistema tem predominantemente, no caso, isso aqui tá em conflito. Deixa eu ver aqui. Está em conflito. Desculpem aí. Isso aqui não existe. Ok? Então, esse sistema, no caso, a ATPPC, ele envolve basicamente o quê? A quebra do ATP e a quebra da fosfocreatina. E a energia do ATP, ela é utilizada diretamente no trabalho muscular. Já a energia da fosfocreatina não poderá ser utilizada diretamente no trabalho muscular, e sim para promover a ressíntese do ATP. Por conta disso, a gente tem as chamadas reações acopladas. A quebra do ATP está acoplada ao processo de contração muscular, basicamente, né? A quebra da fosfocreatina está acoplada à ressíntese do ATP. E a ressíntese da fosfocreatina, obrigatoriamente, provém da energia que é do ATP durante a recuperação após o exercício. Certo? Daí a gente fala em reações acopladas. O sistema glicolítico ou sistema
Sistema glicolítico, também conhecido como sistema lático, né? Ou simplesmente sistema da glicólise, alguém chama também de glicólise anaeróbica, certo? Enquanto que o sistema TPPC é um sistema alático, o sistema glicolítico é um sistema lático, pois, ao final de suas reações, eu terei a produção de ácido lático. Então, o sistema lático também proporciona uma fonte rápida de energia, né? E essa energia é proveniente de quem? Da quebra da glicose. A glicose, no caso, seria a primeira fonte para sustentar exercícios de alta intensidade, além, é claro, do sistema ATP-PC. Quando ele coloca a primeira fonte, ele está se relacionando ao substrato energético. Veja que no sistema ATP-PC você não tem substrato energético para quebrar diretamente. Você vai utilizar basicamente a hidrólise de quem armazena a energia que já foi removida dos substratos orgânicos, que é o ATP e a fosfocreatina. Daí ele dizer que o sistema do ácido lático também proporciona uma fonte rápida de energia, que no caso, essa energia é proveniente da glicose, que é a primeira fonte para sustentar exercícios de alta intensidade. O principal fator limitante na capacidade desse sistema não é a depressão de energia, basicamente, porém, o acúmulo de ácido lático. E de maior importância ainda, eu acrescento a produção de íons hidrogênio. A maior capacidade que o indivíduo tem de resistir ao ácido lático, certo? E também a presença de maiores concentrações de íons H+, é que vai determinar a capacidade de realizar trabalho desses indivíduos, certo? Então, quanto maior a capacidade do indivíduo tolerar maiores concentrações de ácido lático e maiores concentrações de íons hidrogênio, significa dizer que ele terá o quê? Uma maior aptidão física dentro das provas de curta duração e alta intensidade. Atividades que duram em torno de 2 a 3 minutos, em média. Ok? Quem faz ao vivo é assim mesmo, viu, pessoal? Então, glicolítico lático. Quem faz ao vivo tem dessas coisas, né? O importante é a gente não deixar os erros, né? Então, este sistema glicolítico, ele proporciona energia para atividades físicas que resultam em fadiga, né? Vejam aí, ó, 45 a 90 segundos em média. Esse seria o quê? Seria o tempo que nós denominamos de predominância do sistema. Existe um sistema teste que é utilizado para você saber a resistência anaeróbica lática dos indivíduos, que é conhecido como teste de 40 segundos. Teste de 40 segundos. Você põe o indivíduo para correr com o máximo de potência durante 40 segundos e você vai mensurar a distância que ele percorreu. Depois de algum tempo de treinamento envolvendo esse sistema, você vai repetir esse teste de 40 segundos para saber se esse indivíduo teve a capacidade de aumentar o volume de trabalho, ou seja, a distância percorrida em 40 segundos. Se isso ocorreu, significa dizer que esse indivíduo tem a maior capacidade de suportar maiores concentrações de ácido lático e íons hidrogênios. Então, esse sistema, ele predomina
em atividades como corridas de 400, corrida de 800 metros, provas de natação de 100, 200 metros, né? É um sistema que também proporciona energia para piques de alta intensidade no futebol, né? Hóquei no gelo, basquetebol, voleibol, tênis, badminton e outros esportes. Uma coisa bem interessante aqui é que, para você determinar uma atividade, se ela é aeróbica ou anaeróbica, você leva em consideração o tempo de realização dessa atividade, certo? E daí, quando você diz isso para o seu aluno, para o seu cursista, ele pode se equivocar com relação a determinadas atividades. Exemplo, o futebol de campo. O futebol de campo ele é realizado em 2 tempos de 45 minutos. Aí o indivíduo pensa, 2 tempos de 45 minutos só pode ser atividade aeróbica, porque é atividade de longa duração. Cuidado, né? Você tem que ver no desporto qual seria a atividade realizada. De que é feito o futebol? De piques, basicamente. Né? O máximo que pode ocorrer é do indivíduo correr o campo de um lado ao outro. Porém, ele não vai ficar correndo o tempo todo, pois senão ele iria fazer o quê? Uma maratona dentro do campo de futebol. Desta forma, essas atividades, são piques de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, de 50, de 100 metros. São atividades anaeróbicas. Certo? Então, quando você for analisar os sistemas que predominam numa atividade, leve em consideração o que é feito dentro da atividade. Tá? O voleibol pode durar horas, digamos. Mas de que é feito o voleibol? Basicamente de saltos, né? De cortadas, de mudanças de velocidades dentro e fora da quadra. O basquete, da mesma forma, o handebol, da mesma forma, o futsal, da mesma forma, ok? O denominador comum dessas atividades é a sustentação de esforço de alta intensidade, com duração, em média, 1 a 2 minutos. Eu normalmente coloco de 2 a 3 minutos, para que você encaixe nesse grupo aí também os indivíduos sedentários, que são pessoas que levam mais tempo para promover uma adaptação no sistema de transporte de oxigênio, certo? Para que esse oxigênio seja utilizado nas atividades metabólicas da célula para produzir energia. A principal fonte de energia, ou a única desse sistema glicolítico, é claro, é o carboidrato. Certo? Olha o nome do sistema, sistema glicolítico. Sistema aeróbico, ou fonte aeróbica. A fonte aeróbica, ou o sistema aeróbico, ele é um complexo de vários componentes fornecedores de energia. Por causa de sua habilidade de utilizar carboidratos, gorduras, e muito cuidado, estou colocando proteínas, mas a proteína aqui, ela vai ser utilizada como uma fonte de construção de substratos energéticos. A proteína, não existe um sistema de proteínas que venha a utilizar um aminoácido num conjunto de reações para produzir energia. Não, não. Certo? O que vai acontecer é que o organismo ele tem uma preferência por alguns aminoácidos que constituem as proteínas no sentido de promover a fabricação de corpos ou cadeias de carbono, para que essas cadeias de carbono sejam transformadas em
elementos que constituem o ciclo de Krebs no interior das mitocôndrias ou promover o que nós chamamos de gliconeogênese, que é a fabricação de carboidratos a partir de substâncias que não são carboidratos. Certo? No caso, a proteína, ela pode ser transformada em carboidrato. A gordura pode ser transformada em carboidrato. Tá certo? E, no caso, o processo aeróbico, ele vai produzir o quê? Gás carbônico e água como produto final. Além também, é claro, de energia. O sistema aeróbico, ele tem a capacidade ilimitada de produção de energia. Né? Capacidade ilimitada de produção de energia. Por quê? Essa capacidade ilimitada? Porque eu posso estar repondo esses combustíveis durante a prática da atividade ou me utilizando de fontes armazenadas em células que são denominadas de adipócitos, além também de proteínas musculares, se por acaso não fizer uma reposição de carboidratos. Certo? Então, sendo assim, uma atividade aeróbica, ela pode ser mantida por um tempo prolongado, né? E a energia proveniente desses substratos energéticos, dos carboidratos, né? Dos lipídios e de proteínas que podem ser metabolizadas, promovendo assim o processo de gliconeogênese. A sua complexidade e necessidade por constante suprimento de O2 é que limita a produção de ATP. Sendo assim, existe um chamado limiar anaeróbico. Esse limiar anaeróbico, ele está na dependência da capacidade máxima de captação de oxigênio por parte das células. E essa captação de oxigênio, ela vai depender, em partes, da quantidade de sangue que é lançada pelo coração por minuto no circuito sistêmico, que é o débito cardíaco. O débito cardíaco. Como não existe tanta diferença entre débito cardíaco entre sedentário e indivíduo atleta, o outro fator que é mais importante para o aumento na capacidade máxima de absorção de oxigênio é o que nós chamamos de diferença arteriovenosa de oxigênio. O que é essa diferença arteriovenosa de oxigênio? É a diferença na quantidade de oxigênio que chega através do sangue e aquela que sai para o circuito venoso. Então, quanto maior essa diferença, significa dizer maior foi a quantidade de oxigênio captado pela célula. E isso vai depender muito de modificações que ocorrem no interior da célula por ocasião da prática de atividades aeróbicas, treinamento aeróbico. Certo? Sendo assim, o indivíduo que é treinado aerobicamente, ele tem um maior fluxo sanguíneo para as células, ele tem um aumento na quantidade de mioglobina, que é uma proteína que armazena oxigênio no interior das células, ele tem uma maior quantidade de enzimas utilizadas no metabolismo aeróbico, ele tem uma maior quantidade de mitocôndrias, as suas mitocôndrias são mais hipertrofiadas, e tudo isso vai facilitar a maior captação desse oxigênio e, consequentemente, a maior capacidade de realizar trabalho aeróbico. O sistema aeróbico ele fornece energia para exercício de intensidade baixa para moderada. Veja que já é diferente das atividades que incluem os sistemas anaeróbicos. Fornece energia para atividades, as atividades, dormir, descansar, sentar, andar, trotar, correr, né? Correr, cuidado, numa condição moderada.
Quando a atividade ela vai se tornando mais intensa, a produção de ATP fica por parte do sistema lático e do sistema lático, ou ATP-PC. Daí tem o que nós chamamos de limiar anaeróbico. O que é o limiar anaeróbico? Seria a carga de trabalho ou consumo de oxigênio em que o metabolismo aeróbico ele vem mantendo a atividade e, de repente, por conta do aumento da intensidade da carga de trabalho, eu já vou necessitar de energia proveniente dos sistemas anaeróbicos. Então, se eu acelero a atividade do sistema anaeróbico, eu vou o quê? Estar no limiar anaeróbico. E quando você entra no limiar anaeróbico, você vai entrar em fadiga. E obrigatoriamente vai, é claro, ser obrigado a parar a atividade. Imaginem se um maratonista pudesse implementar a mesma potência na sua atividade, que é a maratona, igual a um corredor de 100 metros. Ave Maria, seria, não é, um absurdo. Então, para que ele faça a sua atividade, que é a maratona, ele tem que diminuir a intensidade e manter-se próximo ao limiar anaeróbico. Porque se ele ultrapassar, ele entra em anaerobiose e, consequentemente, vai produzir ácidos, né? Entra em acidose e, consequentemente, vai fadigar. Tudo bem? Atividades mais intensas, aqui no caso, nós temos um outro, atividades mais intensas. Atividades mais intensas como o ciclismo, né? Isso aqui está errado. Tudo bem, ele pode até colocar que ele está colocando só como atividade, ele não está colocando como atividade atlética. Ele não está colocando como atividade atlética, então eu posso deixar. Então, atividades mais intensas como a caminhada, o ciclismo, fazer compra e trabalho em escritório, também são supridas em parte pelo sistema aeróbico, até que a intensidade atinja um nível moderado alto. Ah, sim. Então, veja que ele está saindo do mais simples, que é a condição do indivíduo dormir, para a prática de atividades. Né? Caminhar é uma atividade aeróbica. Você está consumindo o quê? Você está consumindo oxigênio para produzir energia. Mas a maratona também é uma atividade aeróbica. Então, vejam que a diferença está o quê? Na intensidade que é realizada. Certo? Então, ele fala aqui a respeito que a intensidade, que, no caso, ela configura a utilização do sistema aeróbico, está em torno de 75% a 85% da frequência cardíaca máxima. Certo? Alguns autores, meus amores, isso aqui muda muito de autor para autor. Certo? Tem autores que colocam em média de 80% a 90% da frequência cardíaca máxima, certo? 80% a 90%. Outros colocam já 75% a 85%. Né? E isso aí vai mudar muito, né, com a experiência lá do autor. Esse aqui coloca entre 75% e 85% da frequência cardíaca máxima. Então, vamos lá. Continuando aqui. Os melhores exemplos de exercícios que recrutam o sistema aeróbico são as aulas de ginástica aeróbica, hidroginástica,
atividades que duram em torno de 40 a 60 minutos, né? Essas atividades aí. Corridas mais longas, como corridas de 1.500 metros, natação, né? Mais de 1.500 metros, o ciclismo, mais de 10 quilômetros, caminhada, né? O triatlon, qualquer atividade sustentada que ultrapasse os 2 a 3 minutos, né? Aqui o autor coloca no mínimo 5 minutos, pode ser considerada uma atividade aeróbica, né? Atividade aeróbica. Liberação de energia pelos alimentos. Falando aqui um pouco do carboidrato. A sua função primária é fornecer energia para o trabalho celular. Segundo McCartney, esse carboidrato ele é o fornecedor primário de energia. Primário. Então, quando se fala em produção de energia, o principal fornecedor é o carboidrato. Quando você fala nos lipídios, ele é fornecedor secundário de energia. Ele é o único nutriente cuja energia armazenada pode ser utilizada para gerar ATP anaerobicamente. Ou melhor, são utilizadas nos exercícios vigorosos que requerem a liberação de energia rápida. Portanto, meus amigos, se você tem por objetivo queimar gordura, é claro que você não vai se utilizar de atividades anaeróbicas, pois durante a prática anaeróbica você não vai metabolizar gordura. Você poderá metabolizar gordura se, durante a recuperação após o exercício anaeróbico, você fizer o quê? Uma dieta hipocalórica. E daí, durante a recuperação após o exercício, é que você vai utilizar-se de maiores reservas de lipídios para satisfazer as demandas energéticas daquele organismo. Né? Então, pelo amor de Deus, nunca dizer que a atividade anaeróbica queima gordura. Ela pode ser utilizada como uma forma de gasto energético e, aliado a uma dieta hipocalórica, contribuir para a perca de peso gordo. Nesse caso, o glicogênio acumulado e a glicose sanguínea terão que fornecer maior parte da energia para a ressíntese de ATP. Em exercícios leves e moderados, os carboidratos atendem cerca de metade das necessidades energéticas do organismo. E são também necessários alguns carboidratos para que se processem nutrientes como as gorduras. Certo? Então, vejam, para eu metabolizar gordura, eu necessito de quem? De carboidrato. Ok? Então, numa maratona, por exemplo, é claro que lá para o final da prova, dos meados para o final da prova, você vai o quê? Utilizar basicamente os ácidos graxos como combustível, mas para que eles sejam metabolizados, eu preciso de algum carboidrato. E se eu não tiver esse carboidrato, né, em quantidades suficientes, eu vou entrar em catabolismo proteico. 1 mol de glicose, carboidrato, ele é capaz de produzir em torno de 38 ou 39 ATPs. 38 ATPs se a glicose for proveniente do sangue e 39 ATPs se for proveniente do glicogênio muscular. A gordura. A gordura armazenada, ela representa a fonte mais abundante de energia potencial. Olha lá, potencial. Não significa dizer que eu tendo muita gordura, eu terei a capacidade de produzir mais energia na prática de atividades físicas. Não. Né? Numa greve de fome, eu teria a capacidade de passar mais tempo vivo do que o indivíduo magrinho. Mas, na prática de atividade física, isso não é verdade. Essa fonte, comparada aos outros nutrientes, ela é quase ilimitada. Quando ele diz quase ilimitada, por quê? Para que eu metabolize gordura e tal, eu vou precisar também de outro nutriente, que é o carboidrato. Existe alguma gordura armazenada em todas as células, porém, seu maior fornecedor são as células
localizadas no panículo adiposo, que são os adipócitos, né? Que são células especializadas na síntese e armazenamento dos triglicerídeos. Elas compreendem em torno de 90% do volume ocupado no interior dessas células, que são os adipócitos. Depois que os ácidos graxos eles se difundem para a circulação, observem bem, a gordura está armazenada no interior dos adipócitos, sob a forma de triglicerídeos. Numa prática de atividade física, esses triglicerídeos têm que ser metabolizados para liberar esses ácidos graxos. E isso vai depender muito da atividade de alguns hormônios, né? Dentre eles, o hormônio adrenalina, o hormônio do crescimento, certo? Um outro hormônio interessante também no caso, o hormônio que é contrário à atividade da insulina, que é o glucagon, né? O cortisol. São alguns hormônios que influenciam no processo metabólico das gorduras no interior dos adipócitos, para que os ácidos graxos livres sejam levados para a circulação. Depois que esses ácidos graxos se difundem para a circulação, eles são entregues aos tecidos, onde são removidos do tecido adiposo e assim são transferidos para o músculo. E esse processo de transporte, ele é feito basicamente por uma proteína, que é a albumina sanguínea. A albumina sanguínea. Então, dessa forma, esses ácidos graxos, eles são particularmente utilizados nas fibras de contração lenta, onde a gordura ela é desintegrada e transformada em energia no interior das mitocôndrias, para poderem ser utilizadas como combustível. Então, veja aí, fibras de contração lenta, que são aquelas fibras aeróbicas, que são ricas em mitocôndrias, são ricas em mioglobina. Então, elas são especializadas no processo de utilização desses ácidos graxos. Dependendo do estado de nutrição, de treinamento do indivíduo e duração da atividade física, 30% a 80% da energia para o trabalho biológico vão derivar das moléculas adiposas intra- e extramusculares. Okay? Quando se diz intramusculares, seriam os ácidos graxos presentes diretamente no interior das fibras musculares. E extracelulares são os ácidos graxos circulantes associados à albumina transportadora da corrente sanguínea. E vejam que um mol de gordura, dependendo do tipo de gordura ou de ácido graxo, ele é capaz de produzir uma quantidade de energia muito superior à quantidade de energia produzida pelo carboidrato. Então, veja aí, ó. Aqui no caso, ele está falando em torno, aqui, 142 ATPs seria a energia proveniente, por exemplo, de um ácido oleico, de um linoleico, de um ácido esteárico, né? Que são ácidos graxos provenientes do metabolismo das gorduras. Um ácido palmítico, por exemplo, ele produz em torno de 129 a 130 ATPs, uma quantidade de energia muito superior à quantidade de um mol de glicose, que é em torno de 38 ou 39 ATPs. As proteínas. A proteína pode desempenhar um papel importante como substrato energético durante o exercício constante e de treinamento pesado. Mas ele não é capaz de produzir mais que 10 ou 15% da energia exigida nessa atividade, assim como é feito com o carboidrato e a gordura. Para proporcionar energia, observem aí, ó, as proteínas são primeiro transformadas em aminoácidos, de forma que esses aminoácidos possam penetrar prontamente nas vias para a liberação de energia.
E para que ele possa penetrar nessas vias, é obrigado que ocorra o quê? A remoção do nitrogênio dos seus aminoácidos. Processo esse chamado de desaminação. E esses nitrogênios, eles são transferidos para outros compostos, e desta forma, certos aminoácidos podem ser utilizados diretamente no músculo para o processo de obtenção de energia. Então, não existe um sistema energético que utilize o aminoácido. O aminoácido ele tem que ser desaminado para que o seu esqueleto de carbono seja utilizado no processo metabólico de produção de energia. Ok? O que é utilizado primeiro, a gordura ou o carboidrato? Ora, aqui nós já somos doutores, vai depender muito do tipo de atividade que você vai estar realizando, né? Esse tem sido um assunto de grande preocupação entre os estudiosos. Sob condições de repouso, é claro que quem predomina são os ácidos graxos, que estão disponíveis e proporcionam a primeira fonte de energia, né? Ou seja, o metabolismo de gordura ele se acelera quando o carboidrato é inibido. Então, veja que você tem uma quantidade pequena de carboidrato estocado no fígado, nos músculos. Então, qual a razão de eu utilizar diretamente esses carboidratos em condições que eu possa utilizar lipídios? Ok? Já durante exercício de intensidade moderada, com mais de 85% da frequência cardíaca máxima, súbitas mudanças observadas no nível de excreção de certos hormônios, como eu já falei, vão contribuir para maior utilização desses ácidos graxos, como é o caso da adrenalina, que se eleva, ao mesmo tempo em que você reduz a excreção de insulina, que aumenta de glucagon, de cortisol, de hormônio do crescimento, e isso vai facilitar a maior utilização de lipídios como combustível. Portanto, mesmo que a atividade seja de longa duração e de baixa intensidade, como é o caso da maratona, inicialmente o organismo vai utilizar o carboidrato. E a partir do momento em que você vai depletando o carboidrato, você vai aumentando a utilização de ácidos graxos. Os hormônios, eles influenciam diretamente na taxa de utilização de gordura e de carboidrato pelos músculos, de tal maneira que o metabolismo da gordura tenha predominância e tenda a se elevar com o trabalho prolongado. É o caso do que a gente já falou em relação à maratona. Ao se elevar a intensidade do exercício, ocorrem mudanças, né, que vão estimular a inibição da utilização da gordura pelo organismo. Nesse caso, seria justamente a depleção do carboidrato. Tá certo? A depleção do carboidrato. Quando você depleta o carboidrato, você vai influenciar no metabolismo das gorduras. Um outro fator também seria o quê? O processo de anaerobiose. Quando você aumenta a intensidade do exercício e alcança o limiar anaeróbico, você tende a inibir a utilização de gordura como combustível, tá certo? E passar a utilizar mais o quê? O carboidrato como combustível. Aspectos da produção energética, segundo o doutor José Maria Santarém, né? Quando uma pessoa realiza uma atividade considerada suave por ela, ou porque a atividade necessita de pouca energia, ou porque a pessoa está bem condicionada, apenas algumas fibras musculares são utilizadas. Se lembrem do conhecimento de vocês sobre unidades motoras. Se caso a produção de energia ocorrer pela via aeróbica, como é? Nesse caso, a produção de energia ocorrerá pela via aeróbica, porque o oxigênio chega pelo sangue, e esse oxigênio, ele é suficiente e alcança todas as fibras musculares ativas, né? Que são poucas.
atividades são chamadas aeróbicas e utilizam como substrato energético predominante o glicogênio muscular e os ácidos graxos livres provenientes do tecido adiposo. Já atividades mais intensas utilizam maior número de fibras musculares, né? Quando aproximadamente 30% das fibras musculares disponíveis são recrutadas, está-se em um nível de gasto energético de transição, chamado de quê? Olha aí, ó, limiar anaeróbico. Acima desse nível de contração, começa a ocorrer a oclusão parcial da circulação sanguínea, impedindo a adequada perfusão de todas as fibras musculares e, assim, no caso, precipitando, ou seja, estimulando maior produção de energia por conta do metabolismo anaeróbico. Nós chegamos aí ao limiar anaeróbico. Nas fases iniciais de qualquer exercício, a produção de energia é anaeróbia, mesmo que a intensidade não seja tão alta, porque os mecanismos de captação, transporte e utilização de oxigênio levam algum tempo para aumentar a eficiência, assim como eu falei para vocês anteriormente. Nas fases iniciais do metabolismo anaeróbio, o substrato energético predominante é a fosfocreatina, sistema TPPC, que não forma ácido lático e, portanto, a via metabólica é denominada de anaeróbia alática, como já discutimos anteriormente. Nas atividades mais intensas, após alguns segundos de anaerobiose alática, a produção energética passa a depender mais de quem? Do glicogênio, que, sendo decomposto parcialmente, leva à produção de ácido lático, que se transforma em lactato, que é o sal do ácido lático. Sempre que ocorre aumento de ácido lático, a atividade é chamada de atividade anaeróbia. Mas as atividades muito curtas e intensas, dependentes da fosfocreatina, também são anaeróbias, mas como não ocorre a produção de ácido lático, são denominadas de atividades aláticas. A produção aeróbia de energia sempre está presente, mesmo nos exercícios anaeróbicos, só que ela não tem uma predominância, certo? Embora nas atividades intensas e muito curtas, elas sejam até mesmo desprezíveis. Se lembrem que nós sempre teremos algum oxigênio armazenado no interior das fibras musculares e que possam estar sendo utilizadas mesmo durante a prática de atividades exclusivamente anaeróbicas, né? Aquele oxigênio associado à mioglobina. Porém, a quantidade de energia proveniente da utilização desse oxigênio é desprezível. No caso de exercícios contínuos, intensos, como pedalar ou correr com velocidade, a produção aeróbica de energia pode chegar à sua eficiência máxima, e assim conhecida como capacidade máxima de absorção de oxigênio ou VO2 máximo. Nesses casos, a produção energética depende da glicólise aeróbia, da oxidação da glicose do músculo e do sangue, e também da oxidação dos lipídios intramusculares. Se lembrem que o VO2 máximo, ele depende muito da capacidade dos músculos em captarem o oxigênio que chega através do sangue. Esses exercícios, eles são acompanhados de altos níveis de ácido lático sanguíneo e tecidual, caracterizando atividades anaeróbicas muito intensas, toleradas apenas por pessoas rígidas ou saudáveis e que tenham um bom condicionamento aeróbico. Ok? Os exercícios com pesos, eles são sempre anaeróbicos, porque a oclusão da circulação sanguínea intramuscular é grande. Se você manter um músculo em contração, aquele músculo ele deixa de receber oxigênio, porque você vai ocluir, pressionar os vasos sanguíneos.
E daí ele vai ter o quê? Uma diminuição na capacidade de captar oxigênio, porque não tem sangue fluindo de maneira adequada para os músculos. Assim sendo, a aerobiose ocorre apenas nas fases de relaxamento muscular, que vão permitir a circulação do sangue. E, no caso, é menor do que nos exercícios anaeróbicos contínuos, né? Que, no caso, seria, no caso das corridas, né? Os exercícios cíclicos, diferente no caso do levantamento com peso. Embora os exercícios com peso sejam sempre anaeróbios, a intensidade somente será alta quando o grau de esforço também o for. Tá certo? Exemplo típico seria os levantamentos, né, do chão e os trabalhos direcionados aos atletas que buscam o processo de hipertrofia, caracterizando assim o fisiculturismo. Então, temos aí uma discussão a respeito dos substratos utilizados na prática de atividades físicas. E a conclusão que nós temos é que, para que o organismo venha a realizar a prática de atividades físicas, é claro, é necessário a utilização de músculos em processos de contração e relaxamento que requerem energia. Essa energia está armazenada numa molécula orgânica denominada ATP e em outra denominada de fosfocreatina. Porém, o ATP é a molécula básica de fornecimento de energia para o trabalho muscular. E que esse ATP ele é ressintetizado a partir de quem? Das fontes energéticas aeróbicas e anaeróbicas. Fontes essas que requerem substratos energéticos diferenciados. Como, por exemplo, se você faz atividades de curta duração e intensidade elevada, como prova de 100 metros, o sistema que predomina é o ATP-PC, ou sistema lático. Se você já faz atividades de 400 metros, 800 metros no atletismo, quem já predomina é o sistema da glicólise aeróbica. Se você realiza uma prova de 1.500 metros, uma prova de 5.000 metros, por exemplo, a prova de 5.000 metros, vamos tirar de 1.500, porque a de 1.500 ela é 50% anaeróbica e 50% aeróbica, né? Porém, o substrato energético predominante são os carboidratos. Já numa maratona, lá para o final da prova, o substrato energético predominante, basicamente, são os ácidos graxos, ok? Então, espero ter contribuído aí para a melhoria da cognição relacionada à questão dos substratos energéticos utilizados durante a prática de atividade física, tá bom? Então, obrigado aí pela atenção de todos e até mais, até outra discussão a respeito de conteúdos relativos a temas do curso de Educação Física, dentre outros. Ok? Um abraço a todos.